Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Você tá preparado? Porque a sua vida toda você viu alguns filmes, mas você nem sabia que a história por trás deles tinha uma história real, né? Tem alguns, inclusive, que se você parar pra pensar que a história é real, é bem estranho, né? Então hoje nós vamos falar de 7 histórias reais que inspiraram filmes famosos. Então senta aí na cadeira que agora o bicho vai pegar. Mas sabe o que é uma história real que eu estou vendo aqui com os meus próprios olhos? A gente pode evitar que vire um filme, entendeu? É você inscrever nesse canal até hoje, se não é inscrito no canal Nerd Show. Clica nesse botão gigante vermelho aqui embaixo, ó, e badale esse sininho aí, meu filho. Porque todo domingo às 11 horas da manhã e quinta-feira vai ter vídeo do Nerd Show, hein? Vídeos 2 vezes por semana, é o sonho que você sempre teve na vida. Mas então vamos começar porque são muitos filmes longos e a gente tem muito trabalho pela frente, né? Então, vambora. Quando começa essa música? Não tem uma pessoa que não escorre uma lagriminha aqui do lado, lembrando assim, Rose, Jack, né? E o teorema da tábua que cabia os dois e ninguém sabia se cabia ou não cabia. Mas cabia, né, gente? Dava pra ter salvado o Jack. Quem não lembra de Titanic, que foi lançado em 1997? Foi um estouro, né? Foi um grande sucesso. Foi praticamente um marco na história do cinema moderno. E não à toa, né? Porque ele faturou apenas a bagatela de 11 Oscars. Além dele ter sido durante muito tempo a maior bilheteria da história do cinema. Ele só foi superado pelo Avatar, que também era do James Cameron, que é o diretor desse filme. E é bem provável que você saiba que a história do Titanic, o filme, foi feito baseado em uma história real. O navio de verdade chamava RS Titanic, né? E em 1912 teve um naufrágio muito trágico, né, em que morreram 1.500 pessoas. A ideia original do Titanic era fazer a travessia da Europa para as Américas. Mas infelizmente, como diria o poeta, tinha um iceberg no meio do caminho e o poeta só não previu que o iceberg era gigante, ia bater e ia tudo pro saco. E o nome dele, Titanic, é intencional, né? Na verdade é Titanic, para os gringos. Porque na época que ele foi lançado, ele era o maior navio de passageiros do mundo. E eu te falei que o navio afundou em 1912, né? Mas os restos do navio só foram encontrados muito tempo depois, em 1985. Mas o filme do Titanic, que nem vários filmes, né? Romantiza um pouco da história original do Titanic. Tem várias coisas que não aconteceram e outras que aconteceram e não entraram no filme. Por exemplo, sabe quando começa o naufrágio? Que fala assim, mulheres e crianças primeiro, né? E vê um tanto de mulher, um tanto de criança sai de tudo quanto é lado. Originalmente no Titanic de verdade tinham 885 passageiros e só 23 eram mulheres. Outra coisa interessante, você gosta da Hershey's, né? Aquele chocolate Hershey's, é bem bom, inclusive pode mandar pra cá. Então, o Miltinho até conseguiu ingresso pra entrar no Titanic, entendeu? Só que ele chegou tarde e acabou se livrando de uma, né? Se ele tivesse entrado no Titanic, a gente não ia ter o chocolate aí hoje em dia. E tem um negócio, né? A história do filme é muito centrada no Jack, Rose, pintura e tudo mais, né? E peladeza e fornicação. A única coisa comprovada que tem na história original, né, é que tinha realmente um Jack e uma Rose no navio. Fora isso, a gente não tem os detalhes, né, porque várias pessoas foram pro saco nesse dia. E você lembra daquela cena clássica, né, Jack, me pinte como uma de suas francesas, né, que ele fica lá, assim, olhando, fazendo aquele desenho maroto? Claro que não foi o Leonardo DiCaprio que desenhou aquilo, né, na verdade, quem desenhou foi o próprio diretor do filme, que é o James Cameron. E mais tarde esse desenho foi arrematado por $16 mil num leilão. E nem sempre foi cogitado o Leonardo DiCaprio pra fazer esse papel do Jack, né? Na verdade, outros atores foram cogitados, tipo o Matthew McConaughey, que é aquele do Interestelar. Se você não viu esse Interestelar, é uma boa, né? Se você quiser ficar meio doidão, assim, sem uso de nenhuma substância, vê o Interestelar que compensa. E também o Macaulay Culkin, né? Imagina o Macaulay Culkin sendo o Jack. Eu não consigo pensar, não consigo tirar o Leonardo DiCaprio dessa parte aí, né? Foi aí que foi lançado muito novo pro cinema. Outra coisa é que pra Fox liberar a verbinha ali pra fazer o filme, né? Ela conversou com o tio James Cameron e falou assim, ó, James, é o seguinte, ó, nós temos umas 3 condições pra você fazer esse filme, tá? Primeiro, que não pode passar de $110 milhões. Segundo, que você tem que lançar isso aí, ó, precisamente em 4 de julho de 97, pra aproveitar o feriado, todo mundo ir no cinema. E terceiro, tem que ter 3 horas de duração, não mais que isso, não pode passar. E claro que como um bom empregado, o que ele fez? Não cumpriu nada disso, né? O filme passou de $200 milhões, sendo que só o navio custou $130 milhões. Isso porque é um navio que eles iam afundar, entendeu? Se fosse um navio, eu acho que quanto custa um navio real? Era melhor ter ido ali na Avenida de São Paulo, lá que tem umas lanchas indo passando ali, compra, melhor. O lançamento foi em 19 de dezembro de 97, né? E o filme tem 3 horas e 14 minutos de duração, que fez ele ficar em 2 fitas VHS que você ia lá alugar, né? Ficava na fila de espera pra alugar aquele calhamaço de filme, assim. Mas a Fox meio que liberou porque eles fizeram uma bilheteria de $1 bilhão só na bilheteria, gente. Nada fora dos produtos e tal. Bilheteria. Então acho que eu atrasaria, assim, por uns 14 minutos a mais de filme também. Eu entendo a Fox. Mas já que a gente falou de Titanic,
quero lançar um problema pra você, entendeu? Eu quero que você me resolva, manda aí pra mim os cálculos possíveis para fazer o Jack caber naquela tabuinha ali no final e não morrer, né? Por que o Jack tinha que morrer? Eu acho isso muito triste. Então eu tô esperando seus cálculos aí, que eu sei que você é um bom matemático, tá? Comenta aí, põe embaixo nos comentários. Outra história real que praticamente é a origem do gênero de terror moderno que a gente tem hoje em dia no cinema, né? E que deixa todo mundo com o furico, o orifício na mão, né? É O Exorcista. But an excellent day for an exorcism. And I'm the devil. E eu acho que esse aí que é o filme que inaugurou aquele negócio de você ficar com medo de baseado em fatos reais, né? Que você fala assim, meu Deus, é de terror, é de possessão demoníaca, é baseado em fatos reais. Aí que todo mundo foi pro catolicismo, foi pra igreja, foi rezar, entendeu? Pra se livrar disso aí. Então, você pode até imaginar que o Exorcista filme foi baseado no livro O Exorcista, né? Na verdade, o livro e o filme foram baseados em um artigo que foi publicado em 1949. Diferente do filme, né? Não era uma menina, era um menino de 13 anos que morava em Mount Rainier, em Maryland. Nossa, muito gringo. E você deve lembrar bem da história do filme, né? A menina tá lá brincando de boa, cuidando da vida dela, né? Mas só que de repente ela faz o que todo mundo não devia fazer, né? Que é olhar lá e falar, olha só, mas que tábua bonita, cheio de nomes, de letras e tal, acho que eu vou brincar e invocar o demônio com isso aqui. E aí depois disso ela começa a se sentir meio estranha, né? Meio verde, meio possuída pelo demônio. Aí a mãe dela leva ela em todos os médicos pra fazer todos os exames possíveis. Mas aí vem os padres pra tentar exorcizar essa menina, e a batalha do bem contra o mal, e tem várias cenas clássicas, né? Que você deve lembrar, tipo a menina rodando a cabeça, tipo ela andando de cabeça pra baixo na escada, que eu já fiz um vídeo inclusive mostrando como foram feitos esses efeitos especiais, né? Se você quiser ver, clica aqui em cima. Mas o filme foi lançado em 1974 no mundo, né? Inclusive aqui no Brasil chegou um pouquinho mais tarde pra variar. Só que tem algumas diferenças da história real pro filme, né? Por exemplo, nenhum padre morreu na história real. No filme tem o padre que morre. No caso original do menininho, né? Eles falam que não teve essa possessão espalhafatosa que nem eles falam no filme, não, entendeu? Foi uma coisa mais branda. E até pela época desse filme a gente vê algumas contradições, né? Por exemplo, o pessoal ficava meio com medo dessas coisas. Por exemplo, a atriz que faz a mãe da menina no filme só aceitou fazer esse filme se tirassem do roteiro original a frase I believe in the devil, que quer dizer, né, eu acredito no cramulhão. Aí ela, né, tiraram isso aí e ela fez tranquilamente, de boa. Outra polêmica que virou uma lenda urbana, né, que 8 pessoas morreram durante a filmagem desse filme. E todas foram de forma inexplicável. Olha só que coisa boa, né? Você vai pro trabalho um dia e todo mundo tá morrendo de forma inexplicável, né? Eu podia pôr isso no meu currículo aqui pra arranjar um novo emprego. Eu não me assusto facilmente, não desisto. Outra coisa pra você ver a preocupação do pessoal, tinha um padre benzendo a equipe, as câmeras, as filmagens todas durante o filme. E sabe aquela vozinha do capiroto, né? Quando ela faz e começa a falar grossão. Pois é, aquilo lá não era voz de mulher bombada que toma os esteroides hoje em dia, não, rapaz. Aquilo ali foi uma outra coisa. Ela fez tudo que é contraindicado pra você ter uma voz saudável, entendeu? Ela engoliu ovo cru, ela tomou birita, né? Que diz que destrói as pregas vocais. E ela também ficou fumando a manhã inteira. Aí o que chegou já tava com a voz toda assim, ó, parecendo Desi Gonçalves, ela dublou o Satanás. E esse aí foi o primeiro filme de terror indicado ao Oscar, né? E em 2000 ele foi relançado com mais alguns minutos adicionais pra você ter mais coisas pra, né, ser possuído pelo demônio. E teve um fato curioso depois do filme, porque quando ele foi lançado, começaram a aparecer vários relatos de pessoas se dizendo possuídas pelo demônio. Inclusive, forçou o Vaticano a reativar os padres exorcistas, né? Porque até então isso era uma prática que tinha caído em desuso, mas o pessoal começou a ser meio sugestionado por isso. Aí eu já não sei, o que você acha? Você acha que o pessoal ficou meio condicionado? Você acha que esse negócio de possessão demoníaca não existe? Ou você acha que existe mesmo? Eu quero saber se você acredita ou não, né? Porque eu acho que eu não duvido de nada nesse mundo, né? Então põe aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Agora, vamos falar de um brasileiro, porque nesse negócio de história real tem que ter uma história brasileira, e que história mais cabulosa. Eu acho que só um brasileiro mesmo que podia fazer um negócio desse. É a história do Marcelo Nascimento da Rocha, que a gente pode chamar de o maior cara de pau do Brasil. Gente, o que esse cara já fez não tem condição. Então, o Marcelo ficou conhecido aqui no Brasil por contar várias mentiras, né? E a mais famosa de todas aconteceu no Carnaval, quando ele conseguiu enganar o Amaury Júnior, né? E falou em rede nacional que ele era o dono da Gol, aquela companhia aérea. Aí todo mundo falou assim, mas esse aí que é o dono da Gol e tal. E todo mundo começou a acreditar. E ele conseguiu vários amigos famosos, o pessoal se interessou por ele, ele ganhou uma notoriedade muito grande. Parabéns à Gol, porque a Gol tá passando ao largo dessa crise, não é? Qual é o segredo da Gol? Qual é o segredo da Gol? Na verdade, nós não temos segredo nenhum. Nós partimos do princípio básico do nosso grupo, que é nunca estar devendo nada a ninguém.
Então nós temos nossos aviões pagos, quitados e não fizemos leasing, o que prejudica a aviação. E não aconteceu só isso não, entendeu? Ele já fingiu que era olheiro da seleção brasileira. A seleção brasileira tem um olheiro, é isso que eu tenho que saber. Já fingiu que era policial, que era o líder do PCC, sabe? Esse cara já enganou muita gente. Só que depois que todo mundo descobre, né, a história fica famosa e virou um livro que chama Vips, Histórias Reais de um Mentiroso. E mais tarde, em 25 de março de 2011, isso vira um filme, né, que é Vips, que é estrelado pelo Wagner Moura. E tem várias tretas do Wagner Moura com o cara original, porque ele não gostou da atuação dele, sendo que ele era um falsário. Aí que fica bem estranho, né? O cara fala, não, você não enganou as pessoas direito, não. Vou te mostrar como é que faz. Continuamos a nossa cobertura do Carnaval de Recife. Eu queria que vocês conhecessem o Henrique Constantino. Constantino? Aquele cara ali é o Constantino. Esse cara já foi preso 16 vezes, ele já conseguiu fugir 9. Só que deu uma treta danada quando o Wagner Moura deu uma entrevista pro De Frente com o Gabi, né? Ele falou assim que ele fazia meio que ele tirava dinheiro de velhinhas, né? E o próprio Marcelo não gostou disso, falou que nunca fazia golpes contra os mais pobres, só contra os mais ricos. Mas crime, né? Independente de tudo quanto é lado. Pois é. Você apareceu um Fantástico domingo, Eu espetacular? apareci 2 vezes no Fantástico, uma vez em Linha Direta, uma vez no Globo Repórter, uma vez no Jô Soares. Então você quer ver a história de um verdadeiro cara de pau, pode ver esse filme aí do Vips que você vai ver o que é na prática. Agora, se a gente, por exemplo, fala da Segunda Guerra Mundial, tem vários filmes que já se basearam nesse período histórico muito triste, né? Mas um filme muito bom pra gente acompanhar essa história do início ao fim é O Pianista. Você já viu? Então, esse filme conta a história de um pianista, que é o Władysław Szpilman. Ele é o pianista de uma rádio judaico-polonesa. Só que ele vê Varsóvia, né, que é a cidade que ele tá, mudando gradualmente ali ao longo da Segunda Guerra Mundial, porque as pessoas vão sendo levadas para os campos de concentração. Só que acaba que esse pianista teve que se esconder durante todo o período da Segunda Guerra Mundial até o negócio ficar mais leve. O filme Pianista foi lançado em 7 de março de 2003. Ele foi muito bem aceito pelo público, até porque ele ganhou 3 Oscars. Só que para um filme pesado desse, para ficar uma coisa mais real, o ator principal, por exemplo, ele emagreceu 14 quilos e começou a se isolar do mundo pra entender mais ou menos a mente de como é que é você ficar fugindo da guerra, tendo aquela sensação de pânico, pra ele interpretar melhor o personagem. E diz ele que ficou meio preocupado se ele conseguisse se recuperar depois dessa experiência que ia ficar meio traumática na vida dele. You know, I really was able to identify with that, and I think the audience will be able to identify with that. E diz que 380 mil pessoas moravam no gueto de Varsóvia, né? Só que 300 mil pessoas foram levadas para os campos de concentração antes do Levante, que aconteceu em 1943 e foi um ato de resistência contra os nazistas. E na história real, o Szpilman sobreviveu, né? Ele só foi morrer no ano 2000, com 88 anos, ele morreu lá em Varsóvia, onde tudo começou. É um filme muito bom que eu recomendo que você veja. Se você já assistiu O Pianista, põe aqui embaixo nos comentários que eu quero saber o que você achou. Agora vamos pro filme que me deu pessoalmente muita gastura, entendeu? Porque é muito desesperador, é um filme que foi feito meio assim, vamos dizer pros cocos, porque era um filme meio diferentão, mas o pessoal gostou, fez muito sucesso, que é o 127 Horas, você já viu? Hey there, Aaron. Is it true? You didn't tell anyone where you were going. A história basicamente é a seguinte, ó, tinha o Aaron Ralston, né, que era um alpinista muito experiente e começou a fazer uma caminhada e de repente esse cara tem um acidente e fica com o braço preso numa pedra entre dois, gente, é uma história, é uma coisa muito claustrofóbica. E no final das contas esse cara fica lá com o braço preso e ele tenta tirar de diversas formas, ele tenta fazer a alavanca com a pedra, só que os dedos dele já estão todos regaçados assim, então fica meio difícil, ele tá morrendo de dor, quando a gente tá morrendo de dor a gente não pensa direito. Então ele fica 127 horas com o braço preso, né, até ele decidir tomar a medida mais drástica possível, que é arrancar o braço e sair com um cotoquinho ali correndo pelo deserto lá, doidão. Eu ainda não sei como suportei a dor. É como se minha mente tivesse bloqueado o sofrimento. Eu sentia uma presença comigo.
meus amigos, minha família, como se fossem visões, um tipo de sonho. Mas na verdade eu não dormi nesses 5 dias. Esse filme foi lançado em 2010 nos Estados Unidos, em 2011 no Brasil, e foi baseado na própria biografia do Aaron, né, contando como é que ele fez essa parada toda. E eu não consigo, eu acho que eu ia ficar lá, entendeu? Eu ia fazer, não, vou ficar magro aqui, eu como pedra, sopa de pedra, os Flintstones já faziam isso, né, sempre deu certo. E o filme foi um grande sucesso, né, ele foi aprovado com 94% no Rotten Tomatoes. E como o Aaron tinha uma câmera, né, pra fazer as filmagens do negócio, o James Franco, né, que interpreta o Aaron no filme, começou a assistir os vídeos do Aaron lá pra entender como que foi a experiência pra ele poder atuar. Pensa que desespero, você vê a pessoa lá, você diz, não, vou ter que arrancar meu próprio braço, narrando ali, nossa, que desespero. My name's Aaron Ralston. My parents are Donna and Larry Ralston of Englewood, Colorado. Whoever finds this, please make an attempt to get it to them. E o interessante é que a mesma câmera que o Aaron usou na vida real, o James Franco usou no filme, entendeu? Pra deixar o negócio mais verdadeiro. Além do James Franco também ter feito aulas de alpinismo, né? Pra ficar mais real a coisa toda. E a danada da cena dele cortando o braço ali, né? Foi gravada num take só. E muita gente precisou de uns paramédicos ali, porque passou mal de gastura, sabe? É muito gasturento. Deixa de você ver ali e falar assim, não, ele tá só cortando um pedaço de bife. Gente, é muito sem noção aquilo ali. O filme só saiu em 2010, né? Mas a história original aconteceu em 2003. E esse filme teve 6 indicações ao Oscar. E talvez uma coisa que você não saiba é que eles foram lá e resgataram o braço que sobrou dele. O braço não ficou lá não, só que eles precisaram de 13 homens, um guincho e um macaco hidráulico pra tirar a pedra que esmagou o braço dele. Então realmente não tinha o que fazer, ele não ia conseguir tirar aquilo ali sozinho. Aí que depois que eles tiraram o braço, o que eles fizeram com isso? Eles pegaram, cremaram e espalharam as cinzas do braço no mesmo lugar. E hoje esse cara virou palestrante, né? Claro que ele tá fazendo uma palestra motivacional, porque o cara arrancar o braço, continuar escalando, fazer uma prótese, né? O cara é o Joseph Klimber americano. Mas eu quero saber o quanto você gostaria de sobreviver, entendeu? Eu quero saber se você teria coragem de cortar o próprio braço ou você ficaria lá jogando Pokémon GO. Que, né, eu acho que talvez Pokémon GO te deixasse um tempo entretido até acontecer alguma coisa. Então põe aqui mais comentários. Outra história real bem interessante que deu origem ao filme foi Erin Brockovich. Você já viu esse filme? A Erin Brockovich conseguiu um emprego cobrando o favor de um advogado dela que tinha perdido uma ação e tal. E ela queria fazer, não, você perdeu a minha ação, agora você me dá um emprego, né? Eu tô precisando, vai ser uma troca justa. Só que ela entra no emprego e começa a investigar uma coisa que não tem nada a ver, porque ela começou a perceber que os vizinhos dela estavam todos morrendo de câncer. E ela achou isso aí muito estranho. Falei assim, peraí, mas tá todo mundo morrendo de câncer, mas, e tipo, todo mundo do mesmo tipo de câncer? Deve ter alguma coisa em comum que tá acontecendo aqui, ou alguma contaminação. E foi o que ela descobriu. Mesmo sem ela ter estudado nada disso, não ser perita em investigação nem nada, ela começou a investigar por conta própria e conseguiu montar uma ação contra a Pacific Gas and Electric. E ela descobriu que essa empresa estava tentando comprar o terreno. Ela falou assim, não, gente, vocês não querem vender essa terra aí pra mim? Não, eu pago bem, vocês podem sair daí. Como eles estavam muito interessados, ela desconfiou e descobriu que essa terra toda estava contaminada com um material muito tóxico e as pessoas estavam tendo câncer por causa disso. E o filme Erin Brockovich conta essa história, né? Só que com a Julia Roberts. Hi, Donna Jensen? Yes? I'm Erin Brockovich with Masry and Vidito. Oh! You're a lawyer? Hell no. I hate lawyers, I just work for them. O filme estreou em 14 de março de 2000. E ele arrecadou mais de 125 milhões de dólares só em 4 meses de veiculação. E se você fizer as contas, compensou, porque o filme custou 52 milhões de dólares. Sendo que 20 milhões de dólares foram só pro cachê da Julia Roberts. Eu faria por menos, gente. Mas pagar os 20 milhões compensou, né? Porque ela ganhou o Oscar de melhor atriz naquele ano. E o valor do processo que a Erin Brockovich moveu contra essa empresa, né, foi de 333 milhões de dólares. Então ela, sem saber de nada, né, sendo só curiosa, investigou por conta própria o negócio, rendeu bastante. E a verdadeira Erin Brockovich vendeu os direitos da história dela por 100 mil dólares. Aí foi que eles fizeram o filme. E ela apareceu no filme como uma garçonete que chamava Julia, entendeu? A Julia Roberts fez a Erin fez a Julia e entendeu? E depois disso, mesmo sem uma formação clássica, né, a Erin continuou investigando várias coisas e ganhou vários processos muito importantes. Ou seja, é um filme que vale a pena você ver porque tem uma história bem interessante. E pra fechar, né, vamos falar de um filme que fez muito sucesso, que é o Zodíaco. Você lembra? The Zodiac Killer has come to San Francisco. Another letter. School children make nice targets. He gave himself a name. Greek
Morse code, astrological signs. This guy's used them all. I like killing people because man is the most dangerous animal of all. Você podia até não saber, mas essa história do Zodíaco é uma história real, né? E que aconteceu nos anos 60. O que acontecia, ó? Tinha um assassino que cometia os crimes e de uma forma bem complexa, assim, então o pessoal não conseguia resolver o caso. Só que o que acontecia? Esse cara ligava pra polícia e dava detalhes do assassinato. E além disso, parecia que ele queria se tornar um assassino famoso. Então ele mandava cartas pros jornais falando que eles tinham que publicar o enigma no jornal, né? Para as pessoas conseguirem resolver, que senão ele ia matar mais pessoas. Então foi um cara bem maluco que matava por prazer mesmo. Só que no filme mesmo, com os detetives, a polícia envolvida, quem consegue resolver os enigmas é um cartunista que começa a entrar na mente ali do assassino para tentando ver qual que era o próximo passo ou por que ele tinha feito tal coisa. Só que na história de verdade, né, o Zodíaco nunca foi pego. E o filme Zodíaco foi baseado em um livro, né, também falando sobre essa história de caçar o serial killer. O próprio assassino se intitulou de Zodíaco e o filme foi lançado em 2007. E esse assassino começou a pôr medo no público mesmo e ficar conhecido por causa do jornal, que ele obrigava o pessoal a publicar os enigmas. O pessoal ali na Bahia de São Francisco ficava meio com um furico na mão. E na verdade esse é o terceiro filme sobre o assassino Zodíaco, né? Teve um que foi em 1975, que chama The Zodiac Killer, e um de 2005, que chama The Zodiac. E o próprio assassino do Zodíaco fala que ele matou 37 pessoas, sendo que a primeira vítima foi em 1966, que foi uma menina que chamava Cherry Jo Bates, né? Que ela ficou na companhia do assassino durante bastante tempo, e ele deu umas facadas na moça, quase decapitou o negócio, assim, ele era bem violento. Bom, a verdade é que quando eu fui ver esse filme pela primeira vez, eu achei que era um live action dos Cavaleiros do Zodíaco, né? Mas aí eu fui enganado e fui ver um filme policial cheio de investigação e uma história bem cabulosa, né? Se você gostou desse filme, se achou que ele foi bom, você nunca assistiu, põe aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Bom, meu amigo, se você gostou desse vídeo, não esquece, agora eu preciso mais do que nunca da sua ajuda, ó. Deixa o seu like aqui embaixo e compartilhe com todos os seus amigos, tá? Que se esse vídeo chegar a 50 mil joinhas, vai ter parte 2 com mais filmes com uma história real. Viu? Combinado? E não esquece que tem podcast do Nerd Show. Quarta-feira de 15 dias tem podcast, tá? www.nerdshow.com.br. Bom, eu vou ficando por aqui, mas no próximo domingo, às 11 horas da manhã, eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!